maior da população necessita. Não sei se você vê dessa forma também. Sim, e só complementando isso que você disse, quando a gente vai falar de pessoas que têm já uma alta performance, que têm um histórico de treinamento, elas não têm uma evolução linear. De assim, toda semana eu tenho uma progressão de carga o resto da minha vida. Essas pessoas que têm uma grande experiência no treinamento, que já fazem isso há muito tempo, elas têm semanas em que vão ter um desempenho menor, porque isso envolve outros aspectos, que não é só o físico, né? Não é só o motor, aliás. E ainda mais essas pessoas que já não estão acostumadas a trabalhar com resistência, por exemplo. E muitas vezes as pessoas que iniciam esses programas, elas têm essa ideia na cabeça. E que se hoje eu faço algum exercício com 10 quilos, eu jamais vou poder fazer com menos que isso. O mês que vem tem que ser 20, o outro 30, o outro 50, e não é bem assim que funciona, né? Não, não é bem assim. E assim, né? Você falou aí do treinamento de resistência. Tem algo que o pessoal tem estudado bastante agora, que é a resiliência com o exercício. Esses caras que treinam ciclismo, triatlon, prova de meia e longa duração, tem algo que foi descoberto recentemente, que é essa relação com a resiliência. Em algum momento do exercício ali, eles sobressaem o conhecimento da fisiologia, que nem você falou. Isso está chegando para a musculação agora. Eu tenho feito algumas pesquisas em contato com algumas pessoas para a gente investigar isso um pouco melhor, que é a questão da teleantecipação do esforço. O que isso significa isso aí? A pessoa, a gente tem no cérebro algumas células que lidam bem com temporalidade. Então, no caso aí do ciclismo, né? Se você falar para um ciclista que vai fazer um treino de 20 quilômetros, o percurso que ele vai percorrer, ele já vai calcular no cérebro dele o esforço que ele tem que fazer para os 20 quilômetros. E esses atletas de prova de meia e longa duração têm facilidade nisso. Tem recentemente, né? Depois só me lembro esse outro ponto que você falou aí da questão psicológica, mas quando a gente compara o recorde da maratona foi quebrado agora, né? Dentro dessa gravação que a gente colocou o Kiptum, em relação ao Kipchoge. Os dois são quenianos. Quando você analisa o pace dos dois, uma característica forte desse recorde mundial novo é que o Kiptum, que bateu o recorde, provavelmente ele vai baixar de 2 horas agora, né? Vai ter outras maratonas. Ele é a terceira maratona que ele participou e já quebrou o recorde mundial. Isso. Então o cara é fenomenal. Ele tem 22, 23 anos. E quando você analisa o pace dele, é diferente do Kipchoge. O Kipchoge, ele tem um pace em U, né? Ele é linear, na verdade, né? Ele se esforça do início ao fim, né? Então, qual que é a ideia? Ele começa numa velocidade maior e vai abaixando, no final da prova ele vem uma queda. No caso do Kipton, é o contrário. A partir do 30º, 30 km, 35 km, ele vai aumentando a velocidade dele. Completamente diferente. É um outro tipo de pace. Então, até os 30 km, eu publiquei isso aí no meu Instagram também recentemente, tem essa análise aí de 5 km, 5 km, mas você não tem a mínima noção que ele iria bater o recorde. E tem trecho do 35 ao 40 ali que ele melhorou 1 minuto e 40 em relação ao Kipchoge. É algo assim, o atleta de alto rendimento, é algo fenomenal. 1 minuto e 40 em 5 km. E o cara consegue aumentar a velocidade até o final. E eles atribuíram isso ao quê? A esse processo de resiliência que eu falei. Durante a prova, o atleta vai percebendo sensação de competência também, e ele vai percebendo que ele pode bater o recorde. Então ele vai ganhando aporte no sistema nervoso central para ter mais energia em final de prova. E isso é algo muito, muito pouco explorado em treinamento. Ninguém treina isso, viu, Renan? Então uma dica legal para o pessoal. Treinar em condição de fadiga. Triatlon, ciclismo. Porque é na condição de fadiga, nesse caso aí, 25, 30 km, o atleta já está ali com uma fadiga instaurada. E a partir daquele momento você tem esse processo de resiliência aí, da teleantecipação do sistema nervoso central. Ele analisa o quanto falta. Tanto é que tem vários atletas que antes de terminar a prova quebram, né? Já sabe que não vai atingir aquele tempo lá e quebra. Ou começa a aumentar a frequência cardíaca, a acidose, porque sabe que não vai quebrar o recorde pessoal, por exemplo. Então, já começa a perceber mais fadiga e não consegue manter a velocidade até o final daquela situação, né?
essa sensação de que pode quebrar o recorde, essa sensação de que está em primeiro lugar, segundo, isso aumenta o potencial de desempenho. E aí você vai pensar no campo físico, né? Se a gente pensar em velocidade, qualquer medida física, a gente não consegue entender isso. Você tem que ir para o aspecto da percepção do indivíduo em relação ao que ele está fazendo, a intensidade e ao volume. No treinamento de força, como é que você pode utilizar isso aí, né? Eu uso isso muito lá com os pacientes também. Às vezes a gente dá tem 3 formas, né? Quando a gente vai montar uma periodização, você já elabora lá, você tem que fazer tantas séries, tantas repetições, o cliente, o aluno já chega sabendo o que ele vai fazer no treino. Mas uma outra abordagem é você lidar com o estado dele do dia, que nem você falou. E uma outra abordagem ainda é você cegar, né? A gente fala isso de cegamento, você falar que ele vai fazer um certo tipo de treino, mas ainda não dá parâmetro para ele, para ver até onde ele chega. Você só vai dando feedback ali momentâneo. Que nem esse treino de 20 km no ciclismo. Ele pode estar já em 8.000 metros, você está falando que ele está a 5 ainda. Meio que vai enganar a pessoa que está treinando. Vai enganar no bom sentido, para ultrapassar os limites fisiológicos e os limites de geração de pensamento de fadiga. Que ele consiga trabalhar melhor com isso, né? Consiga trabalhar melhor em limites que ele nunca tinha alcançado ainda. Esse é o ponto. Você não vai fazer isso em todos os treinamentos, mas inserir isso também no processo. No caso do treinamento de força, a gente deixa aberto o volume. Legal, 12 repetições, beleza. Fala para ele assim, fica tranquilo aí, relaxa, vamos fazendo, você confia no teu treinador, beleza, eu vou estar controlando para você, vai fazendo. E aí você fala para ele que ele vai fazer 20 repetições, você dá um feedback ali que ele já está em 15, mas já está no 20. Você vai perceber que ele vai conseguir falhar muito mais tarde. Isso aí é descoberta recente. Isso aí, ao meu ver, viu, Renan? Vou deixar isso. Eu tô com uma palestra montada nessa linha. Isso vai revolucionar um pouco do que o pessoal tem falado de volume de treinamento aí em relação à musculação, tá? O pessoal tem trabalhado muito com volumes fechados, né? De séries, repetições. O que faz sentido quando você pensa do ponto de vista geral, mas quando você vai para essa capacidade individual do sujeito em lidar com estresse físico, mecânico, essa abordagem aí de não entender até a que ponto, né, o sujeito pode ir, vai fazer muita diferença para resultado a curto prazo. E alguns fisiculturistas já usam essas estratégias, né? E é algo assim que eu falo sempre isso, pessoal. O profissional de educação física, em qualquer área, saúde, performance, ele tem que entender um pouco da cabeça dos clientes e pacientes que ele está prescrevendo treino. A parte da psicologia é fundamental, né? Fundamental.